o Cruzeiro conversando com um zagueiro uruguaio, o Cruzeiro como o terceiro clube que mais faturou com bilheteria no Brasileirão, times do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, super bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Cruzeiro, de olho em um zagueiro uruguaio. Informação que veio do próprio Uruguai dá conta de que a Raposa ofereceu 6 milhões de dólares, ou mais ou menos 33 milhões de reais, por Juan Rodrigues. Atleta de 20 anos de idade, zagueiro de 1,90 m de altura que pertence ao Peñarol. Ele foi revelado na base do Peñarol, chegou a ser emprestado por um outro clube uruguaio e nesse momento é titular absoluto do Peñarol, chegou a ser convocado para a seleção principal, com uma partida pela Celeste Olímpica, passagem por todas as categorias de base da seleção uruguaia. Jogador de bom potencial que atende às características pedidas pelo treinador Leonardo Jardim. O Cruzeiro busca um zagueiro já há bastante tempo, as tratativas com o Valentim Gomes não haviam avançado. Só para completar, registrar também que o dono da SAF cruzeirense pretende levar o Cruzeiro para jogar como mandante partidas no interior de Minas Gerais. Isso deve acontecer no Campeonato Mineiro e não no Brasileiro desse ano. Segundo o próprio Pedro Lourenço, o estádio radialista Mário Heleno é uma das possibilidades, embora ele também tenha vontade de ver o Cruzeiro atuando como mandante em Ipatinga, Uberlândia e Varginha. Hora de falar sobre o Cruzeiro. Você sabia que a Raposa tem a terceira maior receita líquida com bilheteria do Campeonato Brasileiro? O Cruzeiro só fica atrás de Flamengo e Corinthians. Depois de 6 partidas como mandante, o Cruzeiro já garantiu 9 milhões e 700 mil reais. Esse valor é líquido, descontadas todas as taxas e tributações. A média de arrecadação do Cruzeiro é de 1 milhão e 600 mil reais por partida. Esse valor é o dobro do que o Cruzeiro arrecadava nos jogos dentro de casa no Brasileiro do ano passado. Falei sobre Corinthians e Flamengo. Rubro-negro é aquele que mais embolsou com bilheteria na atual edição do Brasileirão, foram 12 milhões de reais. Seguido de perto pelo Corinthians com 10 milhões e 400 mil. O Cruzeiro também aparece na frente do São Paulo, 8 milhões e meio de reais, do Palmeiras com 6 milhões e 900 mil e do Grêmio com 6 milhões e 100 mil reais. Para completar, é importante contar que o Atlético Mineiro, rival do Cruzeiro, aparece apenas em nono no ranking de arrecadação, valores todos líquidos, 3 milhões e 200 mil para o Clube Atlético Mineiro. Quero falar agora sobre o Cruzeiro. Pedrinho BH, depois de uma longa pausa de entrevistas, afirmou sobre reforços, trouxe novidades importantes. Ele disse o seguinte, abre aspas, o Leonardo Jardim está querendo mais um zagueiro e mais 2 extremos, mas serão contratações pontuais. Nós temos um plantel excelente, estamos com um grupo muito bom. Então, torcedor do Cruzeiro pode aguardar por mais 3 contratações. Porém, você não deve imaginar a chegada de reforços muito caros ou gigantes. A avaliação interna é de que o Cruzeiro já tem bons nomes e precisa desses acréscimos para ter também um elenco de qualidade para que a reposição dos titulares não seja tão deficitária. Os nomes têm sido mantidos em sigilo e o Cruzeiro vai se utilizar dos conhecimentos de um novo scout recentemente contratado por indicação do Leonardo Jardim para encontrar as melhores soluções no mercado. Bora de informação exclusiva, Rafael Veiga pediu para ser negociado pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes. O recado em tom amistoso foi dado para o técnico Abel Ferreira, para o diretor executivo de futebol Anderson Barros e para a presidente Leila Pereira. O Veiga entende que já tem muitos anos de casa, ganhou absolutamente tudo que tinha para ganhar e precisa respirar novos ares, até porque ele tem há bastante tempo a vontade de jogar no exterior. E ele entende que se não for agora, dificilmente vai conseguir uma oportunidade um pouco mais para frente. Dá para dizer também que o Palmeiras já não vê o Veiga como um protagonista de outros tempos. E o fato de custar 1 milhão e 700 mil reais por mês, um dos salários mais altos do futebol brasileiro, pode acabar facilitando o negócio. Em outros tempos, o Palmeiras pedia 20 milhões de euros para negociá-lo. Teve até uma oferta da Fiorentina, que veio da Itália, de 10 milhões de euros, e o Palmeiras nem quis abrir conversas. Hoje, dá para imaginar que uma oferta de 10, 11, 12 milhões de euros pode acabar até resultando em um acordo entre as partes. Importante destacar
que depois do Super Mundial de Clubes, o Palmeiras também vai ser bastante assediado em relação a atletas como Richard Rios e Piquerez. Então a gente pode assistir a uma dança de cadeiras importante entre jogadores grandes e de nome com a camisa alviverde. Só para arrematar de vez, contar que o Rafael Veiga está entre os jogadores mais antigos do atual elenco e tem uma legião gigante de fãs dentro do Palmeiras. A pergunta que eu deixo para você que me assiste: você pediria quanto para negociar o Veiga ou não o venderia? Em hipótese alguma, já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Vamos começar aqui com os crias da Toca, hein? Dia de vitórias importantes do Cruzeiro na base. Primeiro, o Sub-17, com gols de Johnny e Nicolas, derrotou o Fortaleza, hein? Jogo fora de casa, lá no Ceará. E o Cruzeiro derrubou o Fortaleza, que era líder na competição. 2-0, o time que vem muito bem com vitórias seguidas e agora chegando aos 15 pontos. No Brasileiro Sub-17, o Cruzeiro está na segunda colocação, com 15 pontos ganhos e muito bem na disputa do Brasileiro Sub-17. No Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro venceu mais uma e assume a terceira colocação. A vitória do Cruzeiro por 4-1 diante do Atlético Goianiense. O jogo na Toca da Raposa 1. 2 gols de Batistella, um de Ryan Leles e o outro foi contra. Um dos gols do Batistella foi uma pintura e o Cruzeiro marcou 4-1 para cima do Atlético Goianiense e foi de virada. O Cruzeiro tinha dado aí uma oscilada no campeonato e agora, com 26 pontos, está na terceira colocação. São 8 os que se classificam, restam 4 partidas para terminar o Campeonato Brasileiro Sub-20. No profissional, hoje é o penúltimo dia de folga para os atletas do Cruzeiro, porque na sexta-feira tem a retomada das atividades. O Cruzeiro vai ter aí uma preparação, primeiro para os compromissos da Vitória Cup e depois, claro, o duelo diante do Grêmio, aí sim a retomada para valer, o jogo no dia 13 de julho no Mineirão. Importante, hein? Começou hoje a biometria facial. suacara.cruzeiro.com.br, acesse lá para você fazer o cadastro. Já vai valer para o jogo diante da equipe do Grêmio. Mas é claro que eu sei que está todo mundo esperando informações sobre o mercado do Cruzeiro. E hoje surgiu uma informação, e a gente foi atrás, de uma proposta que teria sido feita, a informação veio da imprensa uruguaia, de que o Cruzeiro teria feito uma proposta pelo jogador Juan Rodrigues. É um zagueiro que pertence ao Peñarol e que a proposta seria de 6 milhões de dólares. É um atleta de 20 anos, até quem passou as referências sobre o jogador dizem ser de um potencial legal. Mas o Cruzeiro desmente de forma categórica. O Cruzeiro não fez proposta pelo Juan Rodrigues e nem vai fazer. E por este valor, o Cruzeiro não vai contratar um zagueiro no mercado. Isso é uma apuração que a gente pode trazer aqui na Samuca TV. Isso porque essa pedida é a que o Internacional fez, por exemplo, pelo Vitor Gabriel. E que hoje, se fosse comparar, o Cruzeiro, se fosse gastar esse valor, contrataria o Vitor Gabriel no Internacional. Por já estar aqui no Brasil, por ser uma indicação muito firme do técnico Leonardo Jardim, mas a informação que a gente tem é: o Cruzeiro está em outro alvo. O Vitor Gabriel também, o Internacional fazendo muito jogo duro, jogo difícil, e aí o Cruzeiro vai partir para outras situações para reforçar a zaga dentro deste perfil buscado, de um atleta mais jovem, canhoto, que é um desejo do técnico Leonardo Jardim. Então, esse desmentido por parte do Cruzeiro sobre o Juan Rodrigues é até porque, para o mercado, isso é uma informação muito ruim, né? Porque
Se você está em outra frente buscando um outro atleta e vem uma notícia de que você ofereceu 6 milhões de dólares para um outro jogador, o que a outra negociação ela teria como base, né? Poxa, tá oferecendo aí 6 milhões, então vai subir aqui o valor. Então, por isso, vem por parte do Cruzeiro essa informação de que não existe proposta e nem vai existir pelo atleta Juan Rodrigues. O Cruzeiro buscando outras opções aí para reforçar a zaga e até mesmo nesta questão aí de encaixar dentro de um cenário ideal e que o Cruzeiro considera importante, com valores que o Cruzeiro vai sim gastar, mas para a zaga não chega a esse teto aí de 6 milhões de dólares. Vamos seguir acompanhando, tendo qualquer novidade, a gente traz aqui na Samuca TV. Olha só, Cirilo, para a gente trazer uma informação que você destacava em manchete, o Cruzeiro realmente está à procura de um zagueiro. Ontem tivemos aquela confirmação ao jornal Tribuna de Minas, reproduzimos as falas do Pedrinho, falou também do Cruzeiro no interior para o ano que vem, na disputa do Campeonato Mineiro, que é importante nessa construção também no interior. Sabemos tantos torcedores do Cruzeiro que moram nas cidades do interior de Minas, né, 853 municípios, e são vários com a Nação Celeste. Esse é um ponto importante. O outro, a zaga e 2 extremos, que aí tem a ver com o mercado e tem a ver com o Cruzeiro nessa construção para o ano de 2025. E aí, Cirilo, o Cruzeiro está no mercado olhando oportunidades. Só que surgiu hoje uma notícia dizendo que o Cruzeiro queria contratar o Juan Rodrigues, zagueiro que está no Peñarol, pelo valor de 6 milhões de dólares. Eu pesquisei sobre esse assunto, apurei, o Pio também aqui para o nosso tatiaesporte.com.br e não procede. Esse assunto não está sendo procurado o jogador, não está numa lista também de monitoramento do mercado do Cruzeiro. O Vitor Gabriel, sim, esse continua numa lista do Cruzeiro, que é do Internacional, que nós estamos contando essa história há bastante tempo, e tem aquela história também do Bruno Alves, porque hoje o Cruzeiro esteve em campo, duelo contra a equipe do Atlético Goianiense, e o Cruzeiro venceu por 4-1. Teve gol do Ryan Leles, teve 2 do Cauã Batistella. Esse menino tá jogando muita bola, viu? Muita bola mesmo. E o Pablo Santos, o Bruno Alves mais uma vez capitão na zaga do Cruzeiro, também dando bote, fazendo corte e depois entregando a bola para que o Batistella armasse até a assistência para o primeiro gol. É um jogador que após essas férias vai ser olhado, vamos colocar assim, com mais carinho, né, com mais atenção pela comissão técnica do Cruzeiro. Mas o Cruzeiro acha que tem que ser realmente uma contratação de um zagueiro, porque tá na cara, Cirilo, que a movimentação agora que vai acontecer, ontem explicamos do Peralta, mas a próxima movimentação que vai acontecer é do Gamarra, é um jogador que deve estar realmente de saída do Cruzeiro. Não faz sentido, não fazia já, né, sentido a contratação do Gamarra. Mas dito isso, o Edu Panzi, na história do Cruzeiro intensificando aí essa busca por zagueiro, você espera um zagueiro para chegar e jogar? Ou, voltando ao assunto do bloco anterior, a tal da composição de elenco, Edu? Não, eu acho que o melhor a se fazer é contratar um cara com a capacidade de chegar e jogar. Porque você melhora o seu elenco, qualifica ainda mais. Mas não vai ser simples chegar e jogar hoje com o que o Vidalba vem entregando do lado esquerdo, por exemplo. E eu tô falando do lado esquerdo porque eu não vejo o Cruzeiro indo ao mercado para trazer um cara para jogar pelo lado direito, para disputar a posição com o Fabrício Bruno. Acho que tá buscando preferencialmente o zagueiro canhoto, para atuar pelo lado esquerdo. O Juan Rodrigues se encaixa nisso, é jovem, canhoto, joga pelo lado esquerdo, mas como disse o Pansieri, não há nenhum tipo de negociação ou de busca do Cruzeiro por esse nome específico, mas ele se encaixa e é mais ou menos esse perfil que o Cruzeiro busca, para um cara que chegue com a capacidade de jogar e mais jovem. Para isso vai ter que desembolsar um bom dinheiro. Agora, na história dos incontestáveis ou não, que comentávamos também há pouco, o Pansieri do lado atleticano, do lado do Cruzeiro, acho que o Fabrício Bruno, além da liderança técnica, ele é uma liderança de fato também, pensando na essência do que significa a palavra, né? Um cara não é um capitão do time, mas é uma voz importante do elenco, né? Um cara completamente titular. Não sei se o Vidalba é esse cara com esse termo incontestável podendo ser utilizado, mas podemos dizer que o Vidalba tem jogado muita bola, né, cara? Tem jogado muita bola. O Vidalba é um jogador que surpreendeu muitos no dia a dia, essa evolução dele. Agora, é engraçado, Cirilo, a gente acompanhando jogos e discurso pós-jogo, vendo alguns treinos, né? Alguns treinos são abertos, outros não. Mas o Vidalba é um atleta que desde quando chegou ao Cruzeiro, ele sempre demonstrou muita vontade. Muita vontade mesmo. É um atleta que chegou a falar que o Cruzeiro era a Europa dele. Porque ele sabia que ele não tinha mais pela idade, enfim. Ele não tinha como chegar mais à Europa e o Cruzeiro
é um time que abriu as portas para ele. Então, quando o Mr. Leonardo Jardim até falou que ele estava sem treinar, ele falou, o Vidalba não estava bem porque estava sem treinar, da forma que eu acho importante, no parâmetro que eu acho importante. Depois disso, o Jonathan Jesus era o titular, vamos lembrar, ele foi pro banco e o Vidalba se tornou titular incontestável ao lado do xerifão Fabrício Bruno. Fala mais do Cruzeiro, Pansieri. Cirilo, é importante destacar algumas questões de atletas que estão voltando, né? E podem, nesse dia 27 em diante, terem essa possibilidade de treinos com o grupo. O Japa é um jogador que já estava evoluindo bastante. Ele não foi relacionado para alguns jogos, porque depois de se recuperar daquela lesão que ele passou por também esse tratamento, cirurgia, que ele teve uma lesão mais séria na coxa esquerda, o jogador teve uma pequena lesão e aí atrapalhou esse processo dele. Nada sério, nada importante, mas atrapalhou a sequência do Japa. Então agora é um jogador que vai se condicionar para jogos. Tinha uma expectativa até dele fazer algum jogo ali antes do Cruzeiro, da parada do Campeonato Brasileiro, e não parou. Tem o Matheus Henrique nessa que a gente está explicando também. Um atleta que lá pro mês de julho ali, metade de julho, pode também estar à disposição. E o João Marcelo, esse sim deve demorar mais um pouco. Ali para agosto, setembro, estávamos falando do zagueiro aí do Fabrício Bruno, que é um jogador importante do Vidalba, talvez nessa movimentação de Gamarra saindo, podendo subir, por exemplo, o Bruno Alves da defesa, da base para o time principal, Cruzeiro olhando esse mercado à procura de um jogador. É isso aí, nação cruzeirense, ficamos por aqui com um vídeo de informações do Cruzeiro no canal Análise Cruzeiro para você, trazendo as últimas informações de mercado do Cabuloso. Você curtiu o vídeo? Deixa aquele like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui no canal Análise Cruzeiro. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo com mais informações do Cabuloso.